Queria pedir assim, tem alguém que fica logado aí na aula? Normalmente vocês ficam logados? Não, porque assim, só para dar um feedback tipo, professora, o aluno aqui perguntou isso, professora, entendeu? Pra gente tentar minimamente também ajudar os coleguinhas de casa, tá? Porque eu não consigo visualizar aqui, gente, eu tenho 11 graus de miopia. Então, a letrinha que vai aparecendo ali no pequenininho, então mesmo que esse binóculo, eu não consigo às vezes enxergar, beleza? Já tá calentinho, você tá passando aí, ó. Foi não? Só tem que ser na setinha. Foi não. Vai na setinha do escuro. Mas estava desligado, ó. Ó, na lateralzinha aqui, ó. Agora eu liguei, ó. Amigo, desligado ele não ia não, amigo. Pessoal, tá online? Você sabe dizer? Alguém entrou já? Tá transmitindo mensagem pra ele. Só vê pra mim se tá já começando, se tá online direitinho. Aparentemente que tá. Então vamos começar, coisas lindas. Caderninho na mão. Também queria pedir a gentileza de alguém fotografar o quadro. Porque depois me passa e eu boto no drive bonitinho pra galera, tá bom? Até mesmo para quem faltou presencial. Isso aqui é um esqueminha que eu vou fazer, porque vocês lembram, não sei se vocês lembram, né? Para quem chegou depois, na última aula eu não pude vir, porque eu tive uma perfuração do tímpano, então a gente não teve a aula da semana passada. Essa semana vocês vão me ver 2 vezes, hoje e quinta. Então o professor... Sim, obrigada, tá? O professor Leno, essa semana, não vem, tá? Porque eu vou substituí-lo, né? Porque ele deu 2 aulas, uma para mim, porque eu não pude vir. Então, semana que vem é tudo normal. A minha aula e a aula do professor Leno. Tudo bem, amores? Eu sei que vocês vão sentir falta, mas é por uma questão de reposição de matéria, tá bom? Então, vamos lá, queridos. Tem tempo que a gente não se vê. Vamos tentar relembrar o que foi a aula passada? Porque eu lembro que eu fui até o final da primeira aula, tentei mostrar para vocês a diferença entre interpretação e compreensão de textos. Vocês lembram disso? Que há pontos de contato, pontos de semelhança e pontos de dessemelhança, diferença, certo? Mostrei para vocês o conceito de texto, de tipos de texto, né? E a diferença principalmente entre gênero textual e tipologia textual, né? Que tinha gente que achava que era a mesma coisa. Até aqui vocês lembram disso? Sim ou não? Sim ou não? Então, exatamente porque já tem um tempinho, a gente vai dar uma relembrada agora. E a gente vai pensar, é horrível, né? É melhor deixar aberto. É melhor deixar aberto. O pessoal do online tá até reclamando por causa do barulho. Sim. Pessoal de casa, tudo tranquilo aí? Vai falando aí com a gente, tá? Então vamos nós, queridos. A primeira coisa, eu vou botar por tópico, tá bom? Primeira coisa que eu queria que vocês me falassem, mas sem colinha. Sem colinha. O que é texto? O que a gente aprendeu aquele dia que é texto? Eu lembro que eu tinha uma mesa aqui, sumiram com a mesa, mas tinha uma mesa aqui e tinha uma garrafinha minha d'água. E eu falei que inclusive aquela garrafinha era um sinal, era um texto. Por quê? Vocês lembram? Não colem. Sem colinha. Isso, gata. Aquilo que você pode transmitir. Comunicar. Muito bem, gata. Então, texto, né, é tudo aquilo que comunica. Não vamos esquecer, mas toda aula eu vou encher o saco de vocês, tá? Texto é tudo aquilo que comunica. Beleza? Ok.
Aí a gente viu também que esse texto ele tem subdivisões, né? Esse texto pode ser verbal. E verbal vai ser quando, amores? Falando. Quando a gente tiver palavras escritas ou faladas, certo? Ele pode ser verbal, ele pode ser Não verbal. não verbal. E quando ele é não verbal? Ainda brinquei com vocês da médica, vocês lembram da enfermeira? Então, não verbal, né, em que a gente tinha uma enfermeira, para quem faltou, para quem estava em casa, para quem não assistiu, está assistindo hoje pela primeira vez, sempre em lugares assim, né, em que tem que imperar o silêncio, em lugares assim como hospital, por exemplo, enfermarias, aparece a imagem de uma enfermeira simpática com o dedinho assim. Desculpem. Os anos foram passando, né, e houve uma necessidade, por falta de entendimento, por falta de leitura e até mesmo por falta de educação, as pessoas não leem mais os sinais. Aí hoje tem a imagem da enfermeira e obrigatoriamente, gente, tiveram que colocar o quê? Uma plaquinha embaixo do rosto dela, silêncio, ou seja, olha só, você que me vê, se você não entendeu que o meu dedinho na boca é sinal de silêncio, então tá, porque se não for pela imagem, que seja pela escrita, certo? Então, esse texto, né, que só tem a imagem, ele é não verbal. Então, no primeiro momento, a imagem lá da enfermeira era só não verbal. Essa imagem de que lhes falo agora, eu vi na UERJ, e essa imagem se caracteriza por ser o quê? Mista, híbrida ou multimodal. Chique, né? Eu gosto de falar todas as terminologias porque eu não sei que banca vai fazer a prova de vocês. E aí, dependendo da banca, ela usa uma terminologia. É tudo a mesma coisa. Mas vai que caia híbrida. Pô, peraí. Hoje um aluno na faculdade me perguntou, professora, o que é? Eu dei uma prova, professora, desculpa a ignorância, mas aqui tá, não sei o que, híbrido, hibridez, não sei o que. Faculdade, ele não sabia. Então, dependendo da banca, tudo que é híbrido é misturado. Tá bom? Então, coloca aí no cantinho, volta lá na sua matéria rapidinho. Acho que na época eu coloquei misto com S em nome de Jesus, né? Porque o misto com X quando a gente está com fome, é um misto quente. Misto de misturado, por isso é com S, tá? Multimodal eu coloquei. Vários modos de se apresentar, não coloquei? Eu acho que não. Multimodal não. Não, mozinho, então coloca aí, coisas lindas. Misto, híbrido e multimodal. São as três formas em que ele pode aparecer, beleza? Pessoal de casa, tudo bem? Estão me respondendo? Estão reclamando aqui da troca de canal aqui, professor. A discussão é essa aqui. Senão me distrai. Híbrido e o quê? Multimodal. É Misto. A aula do ASE está no pedagógico? É isso que eu tô falando. Professora e a professora está... É por isso que aquela hora eu não vi. A aula diferente. Híbrido, multimodal ou misto. Matamos? Sim? Beleza. Tá, então vimos o que é texto, é tudo aquilo que comunica. Verbal, não verbal, híbrido, multimodal, tá? Isso são tipos em que podem se apresentar o texto, tá? Vou dar um bisu novo aqui, ó. Vocês imprimiram a lista de exercícios? Porque a gente vai precisar dela já já. Eu imprimi, mas nem imprimi hoje, não. Ah, eu vou botar vocês de castigo, de frente pra parede, no cantinho feio. Ué. Sabe o que eu mais gosto? É que, ó, sabe o que eu mais gosto? É que a gente briga tanto com os filhos, com os alunos e tudo mais, mas a gente tem os mesmos o quê? Hábitos, comportamento. Não vou nem falar defeitos, sabe, gata? Mas, aí vamos lá, gente. A gente viu que é texto, a gente viu verbo, a gente viu que há diferença entre gênero
Que gênero é diferente de tipos textuais. Tá bonitinho vocês, hein? E aí, o gênero, o que que caracteriza o gênero? O uso social Diferente. Isso, então, é a maneira como eu me utilizo do texto no dia a dia. Então, isso aqui é marcado pelo uso social, né? Uso em sociedade, como é a aplicabilidade dele na sociedade, tá? Agora, o tipo textual é o que, amores? A estrutura. Esse gênero, amores, está organizadinho? Se não tiver, fala que eu tenho um péssimo hábito em cada faculdade. Esse gênero aqui, eles são incontáveis. Eles são incontáveis. E por que que eles são incontáveis? Alguém pode me dizer? Porque eles nascem da necessidade do uso. Pode pegar mais em cima, que eles estão ruim para jogar aí. Aqui, ó, eu saindo da frente fica melhor. Ah, sou eu, amigo. Sou eu o problema. Esse tá escrito que aí? Incontáveis. São incontáveis, tá? Esse gênero, eles se caracterizam porque são incontáveis. A gente não consegue, Amelie, quantos são os gêneros? Não tem como contá-los, tá? Porque eles nascem da necessidade de um usuário colocar em prática determinada situação linguística. Então, não dá para contar. Uma bula de receita, uma receita, um bilhete, um e-mail, uma carta pessoal, um artigo de opinião, um editorial, um texto dissertativo argumentativo, uma narrativa, um conto que seja, uma crônica, são incontáveis os gêneros textuais. Beleza? Como a gente vai fazer muitos exercícios, a gente vai entrar em contato com muitos desses gêneros, mas talvez não entremos em contato com todos os gêneros textuais. Já o tipo textual, ele tem uma estrutura o quê? Fixa, certo? Vocês lembram disso? Se eu puxar a setinha, vocês vão saber aqui? A professora pediu para aumentar a letra, por favor. Misericórdia. Mas tá grande. É esse o problema. Né? Aqui tá, né? Não sei, o pessoal não vai enxergar e Deve tá. ser por causa dessa luz aqui, ó. Essa luz atrapalha na imagem. Não teria como a gente apagar só essa? Tem? Vamos ver. Vamos ver. Ó, pergunta aí. Tá melhor. Eu acho que vai ficar melhor para eles. Galera de casa, dá aí um sinal. Um feedback, se ficou melhor ou não. Porque eu li em algum lugar que se apagasse a luz aí, talvez melhorasse, por causa da questão do reflexo. É isso mesmo, é reflexo atrapalha. Né? Vamos deixar assim, vamos ver se a gente fala alguma coisa. Ó, tipo textual então, coisas lindas. Ó, deixa eu botar aqui em cima. O que você quer saber aqui? Fala aí, gente. Eu tô na frente de alguém? Fala aí, Luzinho. O que você quer enxergar aqui? Ó, gênero tem duas setinhas. Uso social e incontáveis, certo? No tipo textual tem a setinha de estrutura e agora vai ter a setinha porque eu vou colocar desse lado. Foi? Todo mundo pegou, amores? Se não, fala, tá, gente? Foi? Beleza. Esse tipo textual, ele se caracteriza por 5 tipos de texto. Vocês lembram? Opa, tô gostando. Vou aumentar a letra, galera. Narração, mas o quê? Descrição. Descrição. Exposição. Lá em exposição, você vai fazer um acréscimo, tá? Você vai colocar assim, ó, igual dissertação, né? Porque a gente não sabe como a banca pode cobrar. Dissertação, argumentação e Injunção. isso. Foi uma bonitinha, gente. Injunção. Essa injunção você também vai botar igual aqui, ó. Instrucional. Essa é a diferença. Eu saí da frente, tá?
esse pessoal tá falando. Ah, que tá ruim isso mesmo? Que a câmera tá de lado? Deixa eu ver aqui na videoaula como é que tá. É um que reclama, pessoas que não reclamam, pessoas só olham, tem gente que reclama, tem gente que reclama. Cara, o que acontece no celular fica pequeno. Eu estou tentando, eu juro que eu estou tentando. Tá vendo? Querido, você pode colocar o chat aqui para funcionar? Não? Ah, tá. Aqui, por causa disso aqui, ó. Cadê? Tem que botar isso aqui do lado e o quarto fica meio por causa disso, né? Ele falou assim que é ele, porque que fala Não é? Pode ser, mas aí é só dar print na tela e ampliar. Não, professor, no vídeo não tem como fazer isso não. Você não tem como dar print aqui, ó? Ah, tá. Sim, dar print e ampliar, entendeu? Daqui eu acho que eu não Realmente sei assim, fazer, só que a pessoa que entra do celular ela consegue. É, pois é, mas eu queria dar uma olhada de vez em quando para ver se eu pegava alguma pergunta, alguma coisa assim. Professor, eu não vou tirar isso aqui não, é melhor para ele sim isso aqui. Mas eu vou passar agora eu vou usar, entendeu? Vamos lá então, queridos. Até aqui a gente relembrou a matéria? Sim. Pessoal de casa, sim? Então tá, eu queria relembrar, porque teve um vácuo aí de uma semana, que a gente não teve aula semana passada, por isso, ele tá retomando, tá falando a mesma coisa, não. Tô reforçando, ampliando algumas coisas que talvez eu não tenha dito, tá? Dizendo como as coisas podem se apresentar para vocês, para agora efetivamente eu concluir aquela aula, para que não fique nenhuma dúvida, tá bom? Aí o que agora que é um pulo do gato? Aí você pode colocar hoje aí, ó, que a partir daqui, ó, tipos de, aqui, estrutura, tá? Aí aqui, amores meus, o que é importante saber sobre o texto, tá? Ó, que o texto, ele pode ser dividido em prosa, e ele pode ser, né, dividido em prosa e em poesia, tá? E o que é um texto escrito em prosa? Vocês lembram? Vocês lembram? O que é um texto escrito em prosa? Não, aí é que tá, há muita confusão, tá, galera? E até os vestibulandos, porque no Enem vem assim, ó, elabore um texto dissertativo e argumentativo em prosa. O que é em prosa? É todo texto, né, que é escrito em linearidade, né, em linhas contínuas, com estrutura de começo, meio e fim e com paragrafação. O que é paragrafação? Epa, agora bugou parágrafos, tá? Lembram dos parágrafos que a gente dá 2 dedinhos, 1 dedinho e dá um espaço para começar a escrever? Professor, Exatamente. e o texto corrido todo, sem parágrafo? Não tem, né? Não tem, tá? De repente, pelo modo como alguns escritores escrevem, ele tem até liberdade para fazê-lo, mas aí o cara, né, já é escritor consagrado. Nós, meros mortais, temos que escrever com parágrafos, tá, galera? Então, todo texto escrito em prosa é um texto que é escrito. Querem colocar? Então vamos lá, amores meus. É escrito boa noite, em linhas contínuas, com paragrafação. Toda vez que eu falar agora paragrafação, vocês já sabem que é o quê? Parágrafo. Isso! Com ideias de começo, meio e fim. Esse texto vai ter introdução, vai ter desenvolvimento e vai ter conclusão. Beleza? Ok. Todo texto escrito em forma de poesia, ele tem uma liberdade formal.
tanto porque tem liberdade formal, ele não precisa ter paragrafação. Ele pode estar dispostos de diversas formas, mas uma característica disso aqui é que ele é escrito em versos e versos e estrofes. Versos e estrofes, certo? Aí vocês querem a definição de cada uma, bonita? Sim. Vamos lá. Ó, liberdade formal, caracterizado por versos e estrofes, tá? Todo mundo tá até aqui comigo? Sim. Sim? Então vamos lá. Verso, 2 pontos. Verso é cada linha de um poema. Verso é cada linha de um poema. Já a estrofe, galera, é o quê? É o conjunto de versos. Verso, a gente vai precisar muito desses conceitos para fazer exercícios, tá? Você pode repetir pra mim? Vou repetir. Verso, 2 pontos. É cada linha de um poema. Tá? Estrofe é um conjunto de versos. Foi? Sim? Gente, não deixa eu passar. Até aqui, pessoal de casa, daqui, alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Mais ou menos, tá indo, tá fluindo, tudo bem? Ó, verso, cada linha de um poema. Estrofe é o conjunto de versos. Tudo bem? Até aqui, beleza. Esse texto, né, quando escrito em prosa, tá? Quando escrito em prosa, ele mantém a estrutura da paragrafação e normalmente o caráter dele é se manter pela objetividade, tá? Normalmente, porque a gente tem prosa poética, tá? O que é isso? Ele se mantém pela objetividade. É porque ele não vai ter na sua estrutura, predominantemente, tá, um caráter polissêmico. O que é polissemia? Poli, vários, semia, significado. Então, sabe aquele tipo de texto que você lê e você pensa assim, meu Deus, cheio de várias possibilidades de interpretação. Isso acontece com texto em prosa, isso acontece muito com texto caracterizado pela poesia. Poesia. Tanto é assim que alguns escritores, né, fazem os seus poemas e depois colocam em provas para analisar um poema, o que não deveria acontecer, porque é muito subjetivo. A gente tem 2 tipos de linguagem, queridos. Posso apagar aqui? Ai, professora, deixa eu tirar foto, pessoal. Deixa. Vocês conseguem entender que essa parte da matéria, ela exige muito conceito? Porque a aplicabilidade disso aqui, para quem entende, vocês vão ver o nível, a diferença que vai fazer, tá? Vamos lá. Eu já estou avançando, quem está com a ementa na mão, já estou avançando, estou terminando uma matéria e indo para a ementa no que diz respeito à denotação e conotação, tá? Então se liga aqui, ó, bonitinhos. Continuando aqui, ó, o texto, tá? Ele pode ter uma linguagem, ó. Ele pode ter uma linguagem que se pretenda denotativa. Esse é o sentido do dicionário, né? Isso, ó, desenho, dicionário. Eu sempre ensino para os meus alunos assim, ó, dicionário. Olha isso, ó, conotativa, linguagem, ó, do coração. Olha que bonitinho. Aí nunca mais eles esquecem. Por que a linguagem do coração, amores?
O que eu quis dizer quando eu falo assim, porque envolve sentimentos, emoções. Tá? Então a linguagem denotativa, eu queria poder pintar o quadro bonitinho para vocês, ia ficar lindo aqui para o pessoal daqui. Mas o pessoal de casa, né, eles não enxergam direito. Então a linguagem denotativa é uma linguagem dicionarizada. Então ela se mantém pelo caráter da objetividade, tá? Ó, ela tem uma linguagem objetiva, tá? Já essa linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, ela se pauta, ela se caracteriza pela subjetividade. Então, ela é altamente subjetiva. Aí tem o pulo do gato, Helena. Mas eu tenho que saber tudo isso por quê, galera? Porque, olha só, toda vez a gente está vendo e finalizando interpretação e compreensão de gêneros, não é isso? Logo, se eu estou fazendo isso, eu tenho que pensar que quando eu leio um texto e ele se pauta pela objetividade, eu sei que o que eu vou ler ali, tudo que eu leio ali, não vai dar margem para mais de uma interpretação. Mas quando eu leio um texto que se pretenda numa linguagem conotativa, que é figurada, que é a linguagem do coração, cheia, permeada de sentimentos e emoções, essa vai me permitir várias possibilidades de interpretação. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Não está saindo fumacinha da cabeça não, né? Tá tranquilo. Não dá raiva do professor na prova quando ele pergunta assim, o que o autor quer falar então, com o é uma poema? coisa que não deveria ser, né? Porque muitos escritores, depois que viram provas, por exemplo, de determinadas bancas, como o ERJ, falaram assim, cara, o gabarito não é esse, porque não foi isso que eu quis dizer. Nem o autor concorda, nem o autor concorda com o gabarito, porque é muito pessoal quando você escreve algum tipo de texto, né, que se pretenda subjetivo, porque somente sabe o que quis dizer e o que quis passar o cara que escreveu. Não deveria nem ter optado por poema, né? Eu particularmente não coloco nas provas dos meus alunos, e eu coloco para trabalhar assim, quer ver? O poema em si traz uma linguagem permeada de aspectos plurissignificativos. Retire duas palavras e esgote os vários significados que dentro do contexto elas podem possuir. Perfeito. Pronto, aí dentro do texto ele vai me dizer quais os significados que aquela palavra pode ter. Pronto, mas ele não está analisando o poema. Porque a análise de poema, gente, é uma crueldade. Você pega um poema barroco, você pega um poema árcade, um poema parnasiano, ninguém vai entender, porque os escritores da época não escreveram para que eles fossem interpretados e analisados. Certo? Mas é uma crueldade que a gente faz, inclusive, em sala de aula com os alunos, tá, gente? Foi? Matamos? Copiaram? Pessoal de casa? Eu não tenho como acompanhar o chat, gente. O chat aqui, ó, tá trancado. Tá? E aí vamos começar, vou terminar aqui com vocês rapidinho e pegar a lista de exercícios, gente. Que é fundamental que vocês tenham sempre em mãos, galera. A diferença de crônica para conto. Vou falar, gatinhos. Tudo bem, meu amor? Tá chovendo muito ainda lá fora? Um pouco. Porque tem essa aqui também que eu não corrigiu ainda. Não, vou pegar. Tem duas folhas que eu vou pegar. Aí eu consegui tirar as duas, mas a maior eu vou tirar pra eles. Oi, queridos. Posso apagar? Ó, o Guto, nem perguntem, vou começar a fazer igual o Guto. Então, mas ele que tá certo, amiga. Mas aí Vai muito rápido. Tá não. Ali na outra turma, os alunos falaram, professora, vai fazer igual o Guto.
apagou. Apaga, apaga. Ó. Pronto, amores. Aí, ó. Continua aí na linha de raciocínio. Desiste não, hein? Segue aqui comigo. Aí, presta bastante atenção. Para encerrar a questão dos gêneros e dos tipos, tá? Esses textos, ó, vou puxar uma setinha daqui para eu não ter que repetir, a aula, tá? Então, essa questão, ó, dos gêneros e tipos, tá? O que vai ser muito importante? Ó, a situação comunicacional. O que isso aqui significa? Olha, situação comunicacional. A situação em que a comunicação se dá, certo? Então, dependendo do objetivo do texto, dependendo do objetivo, né, da entrega desse texto, eu vou fazer uso de um gênero, eu vou fazer uso de um tipo. Entendem? Vai depender da situação. Quando a gente escreve um texto, galera, nem que seja uma mensagem do WhatsApp para alguém que vocês queiram aí olhar agora aí no celular. Quando a gente escreve essa mensagem, tem objetivo ou não tem? Tem. Porra, a não ser que seja aleatório, concorda? Mas a gente tem um objetivo. Quando a gente escreve um e-mail, quando a gente escreve uma carta, para quem ainda envia carta, a gente tem uma finalidade, a gente tem um objetivo. Então, nada mais é o que acontece aqui, na língua portuguesa, entender os diferentes gêneros, diferentes tipos e a aplicabilidade dele, né, no dia a dia, é por uma questão de situação comunicacional. Situação, vamos colocar o que é isso? Situação em que a comunicação se dá, ou seja, acontece. Então, eu penso, qual é a finalidade de eu escrever aquele texto, a situação comunicacional que vai se dar, e aí eu penso, o tipo de texto vai ser narrativo. O gênero textual que eu preciso para essa situação de comunicação é narrativo ou é descritivo. Então, a situação, os mecanismos de comunicação para fazer aquele texto acontecer depende muito, tá, da situação em que a comunicação vai se dar, vai acontecer. Bonito? Isso aqui, galera, é matéria para a vida de vocês, hein? Tá? E não é para esse concurso não, tá? Beleza? Pode só repetir de novo. Quando eu escrevo um determinado texto, vocês trabalham em escolas, todo mundo aqui? Acho que a maioria. Não? Vamos lá. Eu gosto sempre de pegar esse exemplo de escola. Vocês trabalham numa escola e a diretora tirou o direito de vocês, arbitrariamente, de usar o telefone durante o trabalho. É verdade. Meu amor, o que mais acontece? Acontece mesmo. Né? Ela tirou o seu direito de tirar, de usar. Ela pode fazer isso, ok? É meio arbitrário, porque a gente vive com o celular, quem deixa filhos em casa, marido, alguém doente, né? Mas a gente também sabe que por causa de umas pessoas que abusam muito, outras pessoas que não abusam, acabam pagando pato como tudo na vida e na sociedade, certo? Aí ela tirou. Vocês se reuniram, eu já fiz isso dentro de uma escola, vocês se reuniram e fizeram um manifesto. O que é um manifesto? Eu fiz, encabecei um manifesto. O que é um manifesto, galera? É um texto que se pretende, como o próprio nome preconiza, manifestar-se através da linguagem por uma coisa que você julga naquele momento arbitrário, que você acha que você tem direito. Eu pautei, inclusive, em cima de lei. Seria contrariar? Tá? Não chega a ser contrariar porque você está em busca dos seus direitos. Então não é contrariar, não é balbúrdia. É como se fosse uma manifestação na rua, só que em forma de escrita. Qual é a situação de comunicação?
Argumentativa e a situação ali, ela exige que a gente se posicione, porque hoje ela tirou o direito de celular, amanhã ela vai tirar o meu café, amanhã ela vai tirar a minha hora extra, sei lá o que, o meu almoço, não vai. Você tem que vir almoçado de casa. Pois é. Tá? Gente, é um absurdo. É verdade. Mas fazendo um parênteses, né? A minha empregada no antigo emprego dela falou que ela levava comida até casa. Agora, o pior, sabe o que é? Boa noite. O pior é que isso é legal, você acredita nisso? Existe uma lei, olha que inferno, que o patrão pode fazer com que a empregada pague pelo seu almoço. É o mínimo. Pois é, né? Ela triste. cozinha pra ele e tem que pagar. Isso. Porque não está, né, dentro da legalidade que você tenha que dar alimentos. É sério, isso eu li a lei. Até o pedreiro. Exato. A gente dá, né? Mas ela ficou horrorizada, porque lá em casa ela come de tudo. Ela não precisa pedir, porque eu comecei a estranhar porque ela pedia, Dona Eli, posso comer um pedaço disso aqui? Dona Eli falou, mas minha filha, pelo amor de Deus. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, tudo bem, mas toda hora que você quiser comer uma coisa, você vai pedir mesmo, é isso? Posso pegar uma banana? Aí eu entendi o porquê. A pessoa vem tão ferida, tão maltratada, que quando ela é tratada, não é melhor, não estou fazendo nada demais. Seria simplesmente uma questão de humanidade para uma pessoa que é minha secretária, cuida da minha vida, das minhas cachorras, que são minhas filhas, né? Então, assim, cuida de mim com tanto carinho, e aí ela, para comer, beber, precisa pedir alguma coisa. Isso para mim, gente, é inadmissível. Mas, enfim. Enfim, aquela empregada doméstica, essa, que passou por isso, ela poderia se manifestar? Ela até pode se manifestar, mas infelizmente existe uma lei que ampara. Então, olha a situação de comunicação aqui. Eu quero me manifestar frente ao que essa diretora fez, arbitrário, blá blá blá. Vou lá na lei, vejo, tem um caráter legal aqui. Aí eu vou lá, venho por meio desta. Na verdade é vimos por meio desta. Vocês falam viemos, tá errado. É vimos, pelo amor de Deus, é vimos. Presente do indicativo. Vimos. Não é do ver, não, tá? Não, pelo amor de Deus. Volta lá e corrige esse e-mail, tá? Volta, reescreve esse e-mail, tá? Porque o pessoal deve ter falado assim, viemos? Não, gata. Vimos por meio deste. A professora. No manifesto ele fala pela coletividade, porque os manifestantes têm que assinar embaixo em forma genérica. Professora, mas eu que estou falando, no caso do e-mail, Então, venho. Venho. Ah, tá. Se há mais uma pessoa, vimos. Vimos através deste manifesto, pois é chique. Não, que gente é chiquérrima, amiga. Que isso? Vimos por meio deste nos manifestar em relação à arbitrariedade de no momento do almoço não podermos usar o celular. Fato que está garantido pela lei 53, enfim, sei lá o que, estou inventando aqui, de 2000 e tal, que garante ao funcionário, na ambiência do seu trabalho, utilizar o celular por 10 minutos, sei lá, ponto. Tá? Há casos verídicos de que um filho foi para o médico, para o hospital, porque a mãe não conseguiu ter acesso ao seu celular no momento para prestar o devido socorro. E detalhe, você ainda pode entrar com ação, que é o melhor. Tá, gente? Aí dando jurisprudência. Exatamente, tem. Aí, coisas lindas, qual é a situação? Tudo isso para te explicar em que fato, por que a situação comunicacional aqui, né, existiu. Qual foi a situação para a comunicação acontecer através de um manifesto? Né? Na verdade, é a reivindicação dos seus direitos. Então, aqui, pelo amor de Deus, vocês não escrevem essa palavrinha errada não, né? Reivindicação. E tem gente que escreve rein, com Nzinho aqui, ó. É reivindicação dos direitos. Então, aqui foi escrita um manifesto, exemplo, vou botar, tá? Aqui foi escrito um manifesto
para reivindicação dos direitos trabalhistas. Então, isso é uma situação comunicacional. Você disse que me escreveu um e-mail. Para quem? Fornecedor. Para um fornecedor. Logo, qual foi a situação comunicacional? Fazer um pedido, informar alguma coisa. Sempre quando a gente escreve, parem para pensar nisso. O dever de casa vai ser esse de vocês, tá? Todo texto que vocês escreverem, tá? Seja virtual, seja físico, pensem assim, qual é a situação comunicacional desse gênero ou desse texto. Beleza? Difícil até aqui? Não, né, gente? Não, gente. Vamos ver como vocês estão agora na prática? Sim ou não? Sim. Peguem aí os exercícios. Quem tá sem, amores meus, abre o Drive. Por que eu sempre peço para vocês trazerem essas folhinhas? Ó, eu trouxe a minha, ó. Gente, vou passar a folhinha de chamada. Aí, quem já marcou, passa só para trás, tá? Vai passando para trás. Muita gente chegou depois, tá? Olha só, amores. Agora que fica bonito, tá? Ó. Se liga aqui, ó. Eu posso deixar essa aqui depois com vocês, tá? Ó, fiz hoje lá na hora do meu almoço. Deixa eu bater uma foto. Por que é... Ah, mas aí você vai saber a resposta. Deixar? Não, depois então. Depois você bate. Agora você vai saber a resposta. Essa é a primeira. Ó, essa daqui é aquela que diz assim, ó. Mostre que sua memória é melhor do que a de um computador. Foi? Todo mundo com ela na mão? Então vamos lá. Vou apagar o quadro, hein? Posso apagar, amores meus? Espera, amor. Olha só. Essa folhinha tá no Drive, tá, gata? Não é assim que não? Tem duas folhinhas, tá? Ó. Essa aqui é essa. Tem uma outra. Não, eu consigo. Não, é essa aqui. É essa. Aí. É isso mesmo, são essas duas, tá? Não é qual que você está falando. Essa aqui primeiro. Não, a daqui. Gente, posso apagar? Pode. Tira uma fotozinha, amores meus. Tira uma foto. Gente, são 7h15 já. 15 minutos só. Tem que dar algumas aulas corridas. Não, mas aí eu só vou Aí ela vai dar Mas o livro tem duas aulas, tem que desvio. Não, é só continuar o treino, aí na frente veio aula, então você ficasse com duas aulas para poder. Aí você acha que branco e tinta. Então, 15 é duas aulas até agora. Não, é uma, porque o Leão só dá uma aula. Talvez o Leão dá duas. Dá duas aulas. Leão dá duas aulas. Ele dá duas aulas. Ele deu duas aulas. Não, gente, não é o Leno, mas não foi o Leno que me substituiu, foi o Marcos. Eu tenho que pagar a aula para quem me substituiu, entendeu? Vou botar a foto dela. Agora eu não sei porque eu tenho que. É porque você explica. Não. Então, eu posso fazer porque ela mora perto de mim. Você não lembra? Não, isso Eu acho que eu tô Você não lembra? Esse é seu. tem duas folhinhas. Às vezes Na pasta dela. na minha página. Meu favorito. Posso apagar? Pode, eu tirei foto. Esse aqui, Só que não vai ter confusão. Não. Eu tô tirando isso aqui, aí eu coloco mais cura pra mim. Aí eu quero Não, aqui é tudo. Matemática, história de matéria, história de Prontinho, queridos. Vão lá junto comigo. Ó, por que eu gosto que vocês imprimam? Porque olha só como é que a gente faz exercício.
anotando, fazendo o tempo inteiro rabiscos. Gente, quem não faz isso daqui, ó, pouco depreende o que está no texto e o que aprendeu. Tá? Isso aqui é fantástico. Vou começar a ensinar vocês a fazer isso, tá? Gente, quem faz isso aqui é garantia de acerto. Não tem como errar. Eu vou provar para vocês isso agora. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar pela folhinha. Eu vou numerar no Drive as folhas, tá? Vou botar assim, aula 1, aula 2, na folha também. Tá bom? Então vamos lá, amores meus. Diz assim, ó. Mostre que sua memória é melhor do que a do computador e guarde esta condição 2 vezes sem juros. Aí vamos lá, vamos ver qual é o objetivo, a situação da comunicação. Agora se liga, primeira coisa quando eu peguei a folha e imprimi, primeira coisa que chama atenção e tem que chamar a atenção de vocês candidatos é o verbo no imperativo. Então marca aí, ó, mostre, é o verbo que comanda, que dá ordem, que faz apelo. Mostre e guarde. Galera, toda vez que uma banca use mostre, use guarde, o que ela faz com você? Ela centra a mensagem no receptor. O que é um receptor? É quem recebe a mensagem. Então, toda vez que a gente vê, visualiza verbos cujo comando fazem um apelo, fazem um pedido, eu já sei que ele quer atingir o receptor, certo? Ok, a função de linguagem aqui é apelativa ou conativa, porque ele está fazendo um apelo, ok? Mensagem está centrada no receptor. Aí se liga comigo. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador. Se liga, o que está faltando? Qual é a palavrinha que está implícita? Ó, mostre que sua memória é melhor do que a memória. Por que ele não repetiu memória? Galera, não fala não, ó. Vou escrever aqui, ó. Tem macetes aqui importantíssimos, hein? Mostre que sua memória é melhor do que esse do aqui é completamente facultativo, ele não faz a menor diferença, do que a de. Gente, por que eu estou forçando vocês a prestarem atenção? Porque uma comparação. Ó, melhor não, lembra? Se é melhor, é superioridade. É uma relação de superioridade, não é uma relação. Se fosse tal como, tal qual, seria de igualdade. Que é a de computador. E guarde. Se liga na coisa mais linda que é a língua portuguesa. Não acha? Eu acho melhor. Amiga, em nome de Jesus. Eu gosto de Libras, eu gosto de português. Gente, entender os mecanismos da língua materna é a coisa mais linda do mundo, gente. E digo mais. Isso daqui serve, galera. Meninas e meninos, isso aqui ainda serve como critério de seleção para arrumar um crush bacana. Eu já tô com crush de 24 anos, professora. Graças a Deus, amiga. Tá bom. Tá amarrado. Esse tá amarrado. Vamos lá, amores? Mas é sério, meu critério sempre foi esse, gente. Né? Meu critério sempre foi, não vai, não fica, não. Ó, Dependendo do crush, melhor falar. Ah, não é não, amiga. Já pensou? Não rola. Vai. Mostre, brincadeiras à parte, mostre e guarde. Bom, eu já fizeram isso? Cadê? Vambora. Puxa a setinha e coloca assim, ó. Verbos no imperativo. Isso aí já é meio caminho, tá? Outra coisa que você tinha que olhar é mostre que a sua memória é melhor do que a de computador. Opa, tá faltando o quê? Do que a memória. Essa aqui também é uma matéria que a gente vai estudar, por isso que eu estou explorando. Figuras de linguagem, tá? Ó, é melhor do que a memória. Mas Eli,
por que ele não colocou? Sabe por que a gente faz isso? Por uma questão estilística, para evitar a repetição. Por que repetir duas palavras tão próximas se a ideia que eu tenho é de memória? Olha que coisa chique. No Enem, a gente tira 40 pontos. Para redação. Se isso acontece. Na redação. Tá? Então, em muitos casos, aqui a gente fez a elipse. Olha que chique. A elipse do nome. A gente subentendeu a palavrinha memória. Ela tá ali, dá para entender e ela não causa transtorno de coesão à frase. Então, mostre que sua memória é melhor do que a memória de computador. E guarde esta. Agora eu quero puxar pela memória de vocês. Dá um gostinho dos exercícios. Porque esta e não é essa. Não me venha com aquele papinho de que esta tá perto de mim, essa tá perto de mim. Não, não vem com isso não. Não, por quê? Não é uma questão espacial. No espaço a gente fala, esta é minha caneta. Tá? Agora, não é. Isso aqui é um aspecto de coesão. A banca poderia fazer uma questão linda em relação a isso. Tá? Porque esta, vocês estão vendo os dois pontos? Olha que coisa linda, gente. Não tem como não ser apaixonado por isso. Ó, o que os dois pontos? Qual é a função dos dois pontos aqui? Ah, nenhuma, ele tá ali de enfeite. Nem precisava, não é isso? Para citar alguma coisa? Para Tá? citar alguma coisa? Destacar o que será escrito, evidenciado, falado, pronunciado, uma questão estilística. Ele obriga, como ele é uma pausa maior, obriga que você leia assim, ó, mostre que a sua ideia é melhor do que a de um computador. Guarde esta condição. Qual será a condição? Ou seja, como é uma linguagem publicitária, ele quer vender, ele quer fazer com que? Prender a atenção do consumidor. Opa! Situação. Pô, gente, não faz comigo, não. Meu coração se esvaiu aqui, ó. Situação comunicacional. Então, a situação de quem escreveu para atingir uma comunicação foi promover isso. Pô, gente, vocês não estão valorizando a pessoa que escreveu isso, gente. Né? Calma, gata, que eu não terminei aqui. Você não me respondeu, ó. Você tá me enrolando. Professora, mas esses dois pontos sempre é essa função. Nem sempre, tá? Aqui neste caso, Neste a função termo, dela. neste caso. Porque tem gente que lê minha raiva, olha isso. Mostre que sua função é melhor do que... Mostre que sua memória é melhor que a de um computador e guarde a sua condição. 12 vezes sem juros, gente. Pelo amor de Deus. Você assassina a língua portuguesa, né? E a situação comunicacional de quem escreveu, a intenção, o porquê dele ter feito dessa forma. Vocês estão me enrolando, A professora galera. explica Porque essa e não esta. Guarda pra vida. Esse daqui a gente vai estudar, que são elementos coesivos, elementos coesivos. Tem aí na emenda. Quando a gente usa esta, tá? Coloca aí. Olha que coisa mais linda. Olha. Coesão. Olha isso. Catafórica. Isso aqui é banco de Word. O que é uma coesão catafórica? Quando ela anuncia o que será dito. Então eu vou usar o este, o neste, o deste. Tudo com ST desses pronomes. Certo? Então, vamos lá. Coloca aí. Coesão catafórica. Quando anuncia o que será dito. Certo? Ó, meu time é este. 2 pontos. Flamengo. Claro que sim. Né? Flamengo. Por que eu usei este? Porque eu anunciei qual é o meu time. Amo o Flamengo. Por isso, o meu time é esse. Tá? Então, vamos lá. Esta e todas as suas variações de ST, neste, deste, este, tá? Para anunciar o que vai ser dito. Agora, se fosse essa, seria o quê? Ó, essa
E suas variações? Essa, nessa, dessa, desse. Todas as variações. Retomam o que já foi dito. Não precisa ficar preocupado em como vai anotar isso aqui, não, porque vai ter uma aula só para isso, tá? Retoma o que já foi dito. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Eli é a professora de língua portuguesa há 30 anos. Ponto. Se você tivesse que se referir a mim, você colocaria como? Essa, então. Essa professora tem bastante experiência naquilo que faz. Por que eu botei essa, não esta? Porque eu já tinha falado de quem? Da professora. Olha como a gente escreve errado no dia a dia. Agora, quando aprende, aplica, né? Faz aplicabilidade disso no dia a dia, gente. É igual, parecido com mas e mais, né? Isso, porque hoje a pronúncia, pelo amor de Jesus Cristo, nunca façam diferença de pronúncia entre mais e mais. A pronúncia é a mesma. A diferença é o conceito e a aplicabilidade. Mais, sem o i, é conectivo, é conjunção, tem valor de porém. Mais, inclusive a classe gramatical muda. Aqui é conectivo, conjunção. Aqui é advérbio de intensidade. Então, quando você fala mais, gente, tem gente que muda toda a figura. Tem gente que ainda fala mais. Observa que as pessoas que falam mais, elas ainda fazem, ó, um exercício facial, porque muda, elas querem dar ênfase como se fosse plural de mãe. Mas, gente, pelo amor, eu não sei. Eli, tem gente que fala, mas foi por causa do novo acordo ortográfico, aí mudou, deixou de ser. Eu não sei quem inventou. Basta um infeliz falar uma vez, e principalmente se essa pessoa que falou, de repente foi um professor, sei lá quem, e aí pronto, todo mundo fala, galera. É muito triste, tá? Assassinam a língua diuturnamente, tá? Foi, amores? Beleza. Aí, se liga. E olha a intenção, só para provar a intenção comunicativa, tá? Situação comunicacional. Falei do Ford Fusion para vocês uma vez aqui? Ou não? Não. Tô eu, gente, no auge da carreira, trabalhando igual uma louca, dava 70 tempos de aula. Morava no Rio, eu trabalhava em rede de escolas muito renomadas no Rio, no auge da minha carreira. Hoje eu não estou aposentada, galera. No auge da carreira. E fazia, por exemplo, Campo Grande, Tijuca, saía de Extremos, ia para Barra. Era uma loucura. Mas ganhava muito dinheiro com projetos de vestibulares, porque os vestibulares ainda eram aqueles unificados. Cada universidade tinha o seu. Então eu dava ganhei muito dinheiro assim, gente. Aí, eu lembro que eu trabalhava demais, eu chegava a casa com dinheiro dentro da bolsa e às vezes, gente, 2 semanas depois eu trocava de bolsa e achava os pacotes de dinheiro, porque eu não tinha tempo nem para gastar o dinheiro, é sério. Era uma tristeza. Trabalhava muito, não tinha. Ai meu Deus, já calma. Aí, presta atenção, estou trabalhando, sempre gostei muito de carro. Sempre amo carro. Aí, não, é porque a gente que trabalha muito, eu me locomovo, até hoje, eu vou para campus, hoje eu acordei, é conforto, é uma questão de necessidade e minimamente conforto e segurança. Cara, quem gosta de carro aqui vai lembrar, Ford Fusion quando saiu. Gente, desculpa o palavreado, mas olha a porra da situação comunicativa. Ele passa assim, ó, passa aquele carro preto lindo, couro branco, creme, sei lá que porra era aquela, automático, isso, não sei o que, roda de liga leve, e eu lembro que eu chegava a casa quase meia-noite, aí comia e ficava olhando pro comercial. No final do comercial, como uma boa professora de língua portuguesa, eu ficava prestando atenção para usar isso em sala com os alunos. Aí o slogan, olha como é que marcou, que eu nunca mais esqueci. Ford Fusion. Quem tem, fez por merecer. Chega até a arrepiar.
porra, eu dava 70 tempos de aula. Eu saía de casa, não via o meu filho, não via o marido. Eu chegava em casa, tava todo mundo dormindo. Pô, o que eu tô fazendo, porra? Que não tá dando certo. Olha... Que eu não tenho Ford Fusion. Que eu não tenho Ford Fusion. Então, quem tem, fez por merecer. Porra, gente, vai no âmago da pessoa. A intenção comunicativa é fazer o quê? Vender o carro. Nem que para isso ele mexa com o seu brilho infeliz, gente. Olha, a lágrima escorria. Porque, estou falando sério, porque na época o carro, quando ele foi lançado, pensa aí uma SUV hoje dessas marcas. Exato. Sim, devia ser hoje o que valeria aí uns 100, 150, dependendo do que você colocasse no carro, né? Completo ou não. Devia ser isso. Pô, eu ganhava bem, mas não ganhava sim pra comprar a porra do carro no dia seguinte, entendeu? E aí ele vem e mexe, mas olha, foi uma estacada no meu coração. Ah, peraí, gente, deixa eu terminar essa daqui. Vamos lá. Olha, eu gosto de provar que eu tô certa, bonitos. Olhem as... Ah, comprei melhor, gata, depois. Calma, querido, tô saindo, em nome de Jesus, ó. Ao circularem socialmente... Opa! Eu falei que quem circula socialmente é texto ou gênero? Gênero. Então vamos lá, circula socialmente. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, ó, a função dele, atingir o receptor, marca, formais, a forma em como ele se apresenta e o conteúdo que a convencer. Considerando o contexto em que circula, marca circula, puxa uma seta e coloca suporte. Suporte é onde você encontra esse tipo de texto, tá? Porque a banca pode cobrar assim. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, aí você vai circular texto publicitário, vai puxar uma setinha e vai colocar assim, gênero. Ele é um gênero, ele não é um tipo, tá? O texto publicitário. Seu objetivo básico é fazer o quê, galera? Olha aí. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que ficaram claros através de quê? Sim, mas no apelos a gente mata a questão por causa dos verbos no imperativo. Então, onde está? Por meio de apelos, você vai circular apelos, tá? E vai colocar uma setinha assim, ó. Verbos no imperativo e a questão estaria dada. Amores, estou sendo expulsa literalmente. Galera de casa, um beijo. Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu tirar Tá? uma foto só pelo menos da primeira questão, por favor. Oi. Eu venho na quinta, eu dou pessoalmente explicando assim bonitinho, entendeu? Beijo, galera de casa. Você me expulsa, ó. Gente, um beijo no coração, tá? Quinta estaremos de volta, se Deus quiser. Ah, imprima um materialzinho, tá bom? Oi, amor? Como assim? Ah, tá. A primeira aula vai falar. A primeira aula vai falar. Beijo, querido. Boa aula, tá? Vai entender aqui, eu não precisava. Aí eu tem que fazer o mesmo assim.